Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Ligados em Cristo. Eu sou Davi de Oliveira e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que já passou pela sua mente. Como saber se é Deus que está falando comigo ou se é coisa da minha própria cabeça, coisas da minha própria mente. No meio de tantas vozes, amigos, família, internet e influenciadores. Como diferenciar se é Deus ou é a minha própria vontade? Ou até mesmo a pressão do mundo. Talvez você tenha se perguntado, será que é Deus que está me guiando por esse caminho profissional? Ou será que é Ele que está de frente nesse relacionamento? Isso é uma dúvida que tem batido na cabeça de muita gente, principalmente no meio de nós, que somos jovens. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Lá em João, no capítulo 10, versículo 27, vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Existem três principais vozes e nós precisamos ter cuidado ao ouvi-las. Será que é Deus? Será que é coisa da nossa mente? Ou será que é o próprio inimigo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossa própria voz. Como eu identifico se é a voz da minha cabeça? Se sou eu mesmo que estou dizendo para mim mesmo o que devo fazer? A minha própria voz, ela sempre vai direcionar para as minhas vontades, as minhas emoções, vai me direcionar para aquilo que solucione rápido. Lembra que eu falei sobre a ansiedade no vídeo anterior? Se você ainda não assistiu, clica aí no vídeo para você assistir um pouco sobre ansiedade e fé. Então, se a nossa mente está falando com a gente, é porque ela está direcionando a gente para um caminho mais rápido. Deus, ele normalmente, ele deixa a gente esperar um pouquinho, porque não é a nossa vontade, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E o tempo dele, às vezes demora, às vezes pode ser rápido, mas sempre acontece da maneira certa, no tempo certo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diferente das nossas emoções. Quando a nossa própria voz fala com a nossa cabeça, a gente quer agir precipitadamente e acaba tropeçando no meio do caminho e se decepciona e acaba tendo decisões que não eram para tomar. A nossa própria voz nem sempre vai ser ruim, mas nós precisamos filtrar. Lembra que eu falei que para analisar as escrituras? Pois é, quando é a nossa própria voz também precisamos analisar as escrituras para a gente discernir se é Deus que está falando ou se é a nossa própria voz que está falando com a gente. Agora nós vamos falar da terceira voz, que é bem perigosa, que é a voz do mundo. Normalmente a voz do inimigo. Ela nos leva para caminho fácil, né? Caminhos de tentação, caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. A Bíblia vai falar assim: existem caminhos que para o homem são caminhos direitos, mas na verdade são caminhos de morte. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Essa voz que está falando na minha cabeça está muito fácil, é um caminho muito fácil, uma tentação. Então não é a voz de Deus, não é a voz da minha cabeça, é a voz do inimigo. Porque normalmente ela se contradiz com a palavra de Deus. Então essa voz ela leva para o caminho que é fácil, ou para uma tentação de pecado, ou então ela contradiz com a palavra do Senhor. Então essa voz não é de Deus, essa voz não traz paz, essa voz é do diabo, essa voz é do inimigo. E nós precisamos fugir da aparência do mal e não ficar mais perto. Ah não, calma aí, está sendo tentado? Ah, deixa eu ver aqui até onde eu consigo ir. Cuidado, porque a tentação ela vem e se você cair no pecado, o pecado te destrói. Então nós precisamos nos aproximar mais de Deus, resistir às tentações do diabo. E aí sim, aí ele vai fugir da gente. Então agora eu vou te dar umas dicas para você discernir quando é a voz de Deus. Como é que você decifra que é a voz de Deus? Uma das características é, a voz de Deus, ela sempre nos gera paz. Você está agitado, né? Seu dia a dia está agitado, sua vida está agitada, mas você ouviu aquela voz e aquela voz te trouxe paz. Pode ter certeza, é a voz de Deus, não é coisa da sua cabeça, é a voz de Deus. Uma outra característica dessa voz é que ela nos direciona para o lugar certo. Se você ouviu uma voz e você está na dúvida, você precisa analisar, essa voz ela me direciona para Cristo? Se ela te direciona para Cristo, então é a voz de Deus. Se ela não te direciona para Cristo,
Então você precisa analisar, peraí, isso aqui não é a voz de Deus, tem alguma coisa errada. Então analise. Direcionou para Cristo, é a voz de Deus. Não direcionou para Cristo, joga fora, porque não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai estar em linha com a palavra. Por isso nós precisamos, assim que ouvirmos a voz de Deus, precisamos analisar as escrituras e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se aquela decisão que a voz está dizendo para a gente se alinha com a palavra. Deus nunca vai se contradizer com a sua palavra. Deus não se contradiz. Então, uma vez que ele já revelou o seu propósito, uma vez que ele já revelou aquilo que ele tem para as nossas vidas, ele não vai se contradizer. Então, vão ter pessoas que vão chegar para você e falar assim, Deus manda te dizer. Você ouve o que a pessoa tem para te dizer e depois você vai para as escrituras. Calma aí. Deus falou isso nas escrituras, essa aqui realmente é a vontade de Deus, é só você analisar a palavra. Se está batendo com a palavra de Deus, então foi Deus que disse. Não está batendo com a palavra de Deus, então não foi Deus que disse. Precisamos ter cuidado com isso. Normalmente ele fala primeiro com você e depois ele confirma com uma outra pessoa ou confirma através da palavra dele. E confirmar através de uma outra pessoa é uma forma que você vai ter certeza de que foi Deus que falou com você, que não foi coisa da sua cabeça. Vão chegar pessoas para você que você nunca falou sobre aquele assunto e a pessoa vai falar assim, olha, Deus manda te dizer isso, isso, isso. E aí confirma. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, então comenta aqui no vídeo aqui embaixo. Comenta aqui embaixo a sua experiência de como foi, porque comigo já aconteceu muitas vezes. Deus falou comigo e só comigo, não comentei com ninguém. E aí eu cheguei num lugar, eu cheguei na igreja, Deus usou uma pessoa e falou assim, ó, Deus manda te dizer isso, isso, isso. E era exatamente aquilo que Deus tinha falado comigo. Coisa que só eu e ele sabia, do particular mesmo, só eu e ele. Eu não tinha nem falado, só tinha pensado. E ele tinha falado comigo e confirmou. Então isso é uma outra maneira de você ter certeza de que Deus que está falando com você e não é coisa da sua mente, não é coisa do inimigo, não é outras pessoas que estão falando com você, e sim o próprio Deus. Oração constante. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus e mais você identifica a voz de Deus. Quando você tem um bom relacionamento com uma pessoa, uma amizade verdadeira, você sabe tudo que aquela pessoa gosta e que ela não gosta. Você consegue discernir até a voz da pessoa, os passos da pessoa, você sabe identificar quem é, porque você tem uma proximidade grande com aquela pessoa. E com Deus não é diferente. Quanto mais você conversa com Deus, que é a oração, uma conversa, quanto mais você conversa com Deus, mais você cria uma intimidade com Deus. Então você começa a identificar com facilidade a voz de Deus. Então quando Deus falar com você, você vai estar com aquela intimidade tão grande que você vai falar assim, pô, sem dúvida, essa é a voz do meu Senhor. Essa é a voz do meu amigo. Então, oração constante. Isso facilita muito para você identificar quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz paz interior, ela não traz confusão. Quando Deus fala, você sente aquela paz, você fica tranquilo. Às vezes você até chora, e esse choro não é de desespero, é um choro de paz. É até um pouco difícil de entender, mas quem vive entende. Que quando Deus fala, você sente a presença, as lágrimas vêm aos seus olhos e você chora. Mas não é um choro de desespero, é um choro de tranquilidade, um choro de conforto, um choro de paz, de que Deus falou com você, de que tudo vai se resolver. Então, quando Deus fala, sempre nos traz paz. Agora nós precisamos ter paciência, porque quando Deus fala alguma coisa com a gente, revela alguma coisa para alguém ou fala com nossa própria mente, nós precisamos ter paciência para esperar, que é uma coisa que não é muito fácil. Ter paciência para esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Deus já falou com a gente e agora a gente precisa ter paciência para esperar o tempo dele, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo
de Deus. As coisas acontecem na vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vai acontecer na sua vida aquilo que ele prometeu, mas você precisa ter paciência para esperar. Não é fácil, mas peça a ele: Deus, me dá paciência para eu esperar, para eu suportar o processo, né? O processo é difícil da gente suportar, mas nós precisamos aprender com paciência em Deus e esperar as coisas acontecerem, porque as coisas acontecem no tempo dele e não no nosso tempo. Às vezes você fica em dúvida sobre algum caminho a ser decidido, mas quando você ora sobre aquilo, isso te traz paz. Como, por exemplo, um relacionamento. Senhor, esse relacionamento é de ti? Quando você fala com ele, você sente paz em esperar sobre aquilo. Se você, você orou a Deus e você já quer logo namorar e já quer ter aquele relacionamento, cuidado, porque isso aí não provém de Deus. Isso aí são as suas emoções. E as emoções do homem normalmente levam para caminhos ruins. Então, quando você ora a Deus e você sente paz em esperar o momento certo, isso aí é a vontade de Deus. Quando não é direcionado por Deus, você fica naquela agonia, quer fazer logo as coisas. E normalmente, quando se sobe 2 degraus ao mesmo tempo, cai, né? Normalmente você tem que esperar, subir um degrau de cada vez, né? Não tentar pular o 3º degrau, o 4º, o 2º, o 5º, que acaba caindo e se machucando, não é verdade? Então, saber esperar, né? Quando Deus fala, traz paz. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você agora, para a gente finalizar. No meio de tantas vozes, a voz de Deus é a única que traz paz, vida e direcionamento verdadeiro. Então não confunda. Se não traz paz, não direciona e não traz vida, então sai correndo porque não é a voz de Deus. Eu tenho um desafio para você nessa semana, até o próximo vídeo, né? De você orar ao Senhor, ler a Bíblia e pedir a Deus para que Ele fale com você. Você consegue fazer isso? Eu tenho certeza que você consegue. Se desprenda daquilo que atrai muito a sua atenção e coloque a sua atenção em Deus. Ore, fale com Ele e leia a palavra do Senhor, que Deus vai falar com você. E quando Ele falar com você, não esqueça de me contar, Bota aqui nos comentários aí a sua experiência de Deus ter falado com você, porque isso vai me alegrar e vai servir de testemunho para muita gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles possam entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade da nossa mente, ou quando é a voz do inimigo. Então compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esqueça de se inscrever, porque quando você se inscreve, o YouTube ele manda notificação para você e você não perde nenhum vídeo. Então vamos fazer isso, curtir, compartilhar, comentar, né? E se inscrever no canal. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu, fiquem em paz, porque Deus vai falar com você.